Essa semana, 2 pessoas que eu atendo com regularidade me perguntaram: as mulheres que estão dizendo que são mães, e também tem homens dizendo que são pais de bebê reborn, são pessoas loucas? Bom, primeiro, enquanto psicanalista, não sou psiquiatra, eu tenho que dizer que todos nós somos loucos um cadinho, sabe? E a coisa começa a ficar boa, começa a fluir bem quando a gente aceita, né, que temos as nossas particularidades, vemos o mundo de forma muito pessoal e a gente consegue manter, né, obviamente, o contato com essa realidade percebida pelas outras pessoas e conviver socialmente. Pronto, essa é uma parte. No topo disso, o que a gente pode falar sobre o bebê reborn? Eu tenho uma observação que eu acho que foi o que eu primeiro falei para eles, que eu acho que é muito relevante, que é como são muito próximos da estética, né, às vezes até do comportamento, que eu já vi que alguns são, né, tem reações mesmo, abrem, fecham o olho, não é um trato digestivo, mas tem ali um frasco que recebe leite, então você pode alimentar esses bebês reborn e eles, né, depois esvaziar aquilo, não sei, trocar uma fralda. Isso tem tudo um motivo de ser, obviamente, para quem faz os bebês é parecer o máximo possível com um bebê de verdade. Do ponto de vista terapêutico, acho que é o lugar que mais pode me interessar. Em que isso pode ser usado, ou para onde isso teria um efeito muito bom, ou um efeito muito proveitoso dentro de um set analítico, né? Uma coisa que já vem assim na minha cabeça direto: perda gestacional. Eu sou mãe, a gente passa ali 9 meses perdendo o controle do nosso corpo, as nossas funções todas são absolutamente descompensadas pela geração desse ser. E a todo tempo falam pra gente: não, mas aguenta, sabe por quê? Porque daqui a tantos meses você vai ter aquele bebezinho no colo, e ele vai ser tão maravilhoso, você vai ser tão feliz, que tudo vai ter valido a pena. E a gente passa por muitas dificuldades no relacionamento, dificuldades no trabalho, dificuldade em lidar, né, com a nossa fisiologia, na promessa de que esse serzinho vai chegar e ele vai ser maravilhoso. E aí você perde esse bebê, você tem um aborto, ou você faz um parto de um bebê que já nasce morto. Eu acho que isso é qualquer coisa que assim descompensa, né, todo o motivo, o objetivo, né, o porquê de ser da gestação. Então é um tanto difícil. E aí você pode usar como esse bebê como uma âncora para, né, para essa pessoa direcionar as frustrações, as dores, a angústia, o sofrimento, e passar por um processo ali de desapego por esse momento do nascimento, do cuidado do bebê e tudo, né, de depositar ali tudo isso que essa pessoa está vivendo. Isso poderia ser, sim, uma ferramenta terapêutica interessante. A gente também recentemente viu na internet, né, eu pelo menos vi, em alguns países que está se criando um serviço de desapego do feto, né, do bebê que nasce já morto. Você leva esse bebê para casa numa urna frigorífica e você pode manter uma relação ali, né, durante alguns dias com esse feto. Se eu acho que isso é um tanto estranho, muito. Se eu faria, não. Mas se estão fazendo é porque alguém estudou e acha que aquilo pode ter uma função. E se tantas mulheres estão optando por passar alguns dias com esse bebê, ainda que morto, dentro de casa, poder segurar no colo, né? Eu vi uma cena que foi tão triste, mas pronto, né? Eu sempre penso que há de haver um motivo para aquilo estar acontecendo. E as pessoas que estão vivendo aquilo ali, elas estão concordando com aquilo, então deve estar ajudando. Ela com o bebê deitado no colo, lendo para esse bebê com a filha mais velha do lado. Então, assim, ela e a outra criança fazendo a leitura de um livro para um bebê que está morto. Mas é isso, né? Há pessoas estudando as muitas formas que a gente interage com a perda. O luto é qualquer coisa de muito complicado na vida das pessoas, né? A gente cada um lida com o luto de uma forma e é sempre muito difícil, muito dolorido. Enfim, eu acho que nesses casos o tal do bebê reborn seria uma grande coisa. E quando é que ele passa a ser um problema? Quando a pessoa para de ter esse contato, né, com a realidade percebida pelas outras pessoas. Eu não estou dizendo que todo mundo vive no mesmo universo. Acho mesmo que a cabeça de cada um é um universo paralelo. Então, né, fã do Homem-Aranha, os fãs do Homem-Aranha vão dizer que a gente vive mesmo no multiverso. Tá tudo bem. Mas quando a pessoa passa a querer alimentar um boneco, eu já acho que é um problema. Se você tem muito dinheiro para comprar fórmula de bebê, que é um negócio super caro, porque você quer alimentar o seu boneco, talvez você esteja fazendo uma escolha. A partir do momento que isso começa a trazer implicações para o universo à sua volta e te trazer
dano, aí eu já acho que é um problema. E aí, batalha judicial pela posse de um bebê reborn, eu acho que é super válido, porque as pessoas vão pra justiça pra brincar por uma lâmpada, pra brigar por uma bicicleta, pra brigar por um vaso. Então que seja, sabe? Vão brigar pela propriedade do boneco. Só não acho que é saudável a gente pensar que o boneco é um ser vivo. Ele não é. E aí você já começa a ter esses lugares em que as pessoas se desconectaram ou se desconectaram da realidade percebida pelos outros, ou, ainda que percebam a realidade que nós outros, tão loucos quanto, mas um pouco mais apegados à realidade, percebemos, mas o que ela tem na cabeça dela, a fantasia que ela está vivendo, é mais forte, é maior do que a capacidade dela de se aderir a essa realidade. Como, por exemplo, a mãe do bebê reborn, que essa semana foi para emergência, para UPA, né, lá no Brasil. Eu acho que tem a UPA pelo Brasil inteiro. Ela foi para UPA porque o bebê estava fazendo febre a noite toda. Isso eu já acho que é um caso mais difícil de pensar, que é uma pessoa sadia lidando de uma forma terapêutica ou de uma forma de só gerar prazer com aquela boneca. E aí é sempre legal a gente pensar na diferença entre gostar muito de fazer uma coisa e ter um vício numa coisa. Vocês sabem, eu tenho um menino de 11 anos e ele sempre fala: ai, mãe, eu sou viciado nesse jogo. Meu menino é autista, ele tem rigidez cognitiva e ele tem hiperfoco, né? São duas características dele, e no mesmo jogo. Então, assim, talvez, no caso dele, eu possa dizer que o gostar muito e o vício estão muito próximos, mas, em geral, você gosta muito de fazer uma coisa, você vai fazer muito aquela coisa, e essa coisa vai te trazer um prazer, e ela não te vai trazer prejuízo. A questão do vício é, primeiro, você não tem controle, né? Então, vou jogar tantas horas e vou parar porque eu tenho que limpar a casa, levar ou buscar fulano de tal lugar, ou tenho que trabalhar. Aí a gente já pensa no que você não está conseguindo controlar, portanto, né, um desvio. Então, nisso tudo, eu acho que você consegue começar a desenhar uma linha entre tá sendo saudável ou não. As pessoas fazem feiras caríssimas pelo mundo inteiro para mostrar as flores umas para os outros. E pagam passagem aérea para as flores. E pagam câmeras especiais com condições climáticas ideais para essas flores viajarem. Então, assim, a gente gostar muito de uma coisa, ter um hobby ali e, de repente, investir o nosso tempo, o nosso dinheiro, o nosso conhecimento. Óbvio, isso vai gerar uma relação de afeto, vai gerar uma demanda de afeto, vai gerar pra gente, né, também um retorno de gratidão, de gratificação. Mas não quer dizer de forma alguma que isso vá nos prejudicar. E aí tem o limitezinho entre o que a gente gosta e o que é um vício, né? O que é um desvio. Acho que desvio aqui vai ser uma palavra melhorzinha. Então, se a pessoa que tem um bebê reborn e fala que é mãe de bebê reborn é doida, somos todos, tá? Mas eu acho que ela não é doida a princípio, principalmente se ela consegue se manter funcional socialmente. Tem algumas pessoas que perderam já esse contato com a realidade ou estão, né, vivendo ali numa pequena realidade paralela que não está se encaixando no resto da realidade. Também acho que sim, acho que as duas coisas são possíveis, acho que as duas coisas estão acontecendo. Mas como tudo no mundo, né, é muito dinâmico, as coisas estão mudando, estão acontecendo assim numa velocidade muito grande. Eu sou de antes da internet, então eu consigo perceber o quanto o mundo meteu o pé no acelerador e foi indo. E as pessoas se adaptam de formas diferentes, né? As pessoas, elas precisam de tempo para se adaptar. As pessoas precisam, a gente, mundo, sociedade, a gente precisa de empatia para lidar com as situações das outras pessoas. A gente ouve muito isso, mas eu não sei se a gente de fato para pensar sobre isso. Uma coisa é a gente dizer o que a gente acha da nossa dor. Você dizer das suas dores, você falar das suas questões, você falar do que te incomoda, do que te deixa feliz. Outra coisa é você querer dar um nome para a dor do outro. Isso é um pouco mais difícil. A gente precisa muito de empatia, sabe? A nossa sociedade está ficando muito carente de empatia. Então pronto, seja qual for a situação de bebê reborn que esteja à sua volta, tenta lembrar de ser empático, de se colocar mesmo no lugar do outro, de tentar observar o outro e oferecer ao outro o acolhimento e a ajuda. Porque o julgamento, né, tem tanta gente julgando, a gente todo dia acorda, trabalha, estuda, cuida da casa, cuida dos filhos, cuida dos bichos e tantas vezes a gente passa um dia inteiro sem conseguir pensar no nosso prazer, no nosso lazer, na nossa satisfação. Então, às vezes também eu penso que a gente está colocando o peso da nossa frustração
no apontar o dedo pro outro e jogar o outro, né? E criticar o outro e ser muito cruel. Eu acho que nada disso ajuda. Se eu pudesse, eu diria a todos que perguntem, né? Perguntem por quê, como. Às vezes a pessoa vai te falar ali alguma coisa que vai te surpreender. Algumas vezes esses bebês podem estar ajudando essas pessoas a passar por processos que elas não estão conseguindo lidar, porque, veja bem, por mais que ele não seja vivo, quantas vezes você não se apaixonou por um livro e ficou encantado com aquele livro e leu, principalmente na juventude, né, que a gente lê aqueles livros com os temas mais de fantasia, e aí você se apaixona ali por aquele universo, e você quer viver naquele universo, e aí você compra, né, a blusa e a peruca e, né, as ferramentas, e começa ali a viver a sua própria fantasia. Para algumas pessoas vai ser mais fácil transitar, né, entre esses mundos, essas possibilidades. Para outras pessoas é um pouco mais difícil. Para outras pessoas é absolutamente impossível, né? Tem gente vivendo no fantástico mundo de Bob que eles criaram para eles mesmos. Tem sim. E aí a gente precisa de um psiquiatra, né, para acompanhar essas pessoas. Mas a gente não consegue pegar essas pessoas da rua, abraçar ela, né, amarrar a camiseta e falar assim, vou te levar no psiquiatra. Não, é preciso ter acolhimento até para falar para outras pessoas, olha, eu não sei, mas eu acho que isso de repente tá te causando um pouco de problema, porque você já não tá conseguindo manter o emprego. E eu vi depoimento assim, a mulher chorando que não consegue manter o emprego porque a filha vive muito doente e porque ela precisa cuidar da filha o tempo todo e ela é uma mãe solteira. E eu pensando, o repórter tá ali entrevistando essa mulher, tá ouvindo isso dessa mulher e vai virar as costas e vai embora. E para mim aquilo é um pedido desesperado de ajuda, porque se ela não sabe, é pior, mas provavelmente ela sabe que ela não tá ali com uma criança, sabe? Ela sabe que não é uma criança de verdade. Então, assim, por que ela tá se colocando nessa situação de passar por tanta dificuldade? Por que ela tá colocando o próprio sustento em risco por esse boneco, né? Então, não é só uma questão de tá certo, tá errado, tá louco ou não tá. É óbvio, sempre, né, que eu falo. É uma questão do mundo tá ficando muito doido, muito doente. Então, vamos pensar que coletivamente a gente pode fazer isso. Pode oferecer acolhimento, pode oferecer o ouvido, né? Uma mão amiga. E quando precisar, oferecer uma caronazinha de Uber para um médico, porque muitas das vezes vai ser preciso. Eu espero que eu tenha trazido, né, alguma reflexão que ajude as pessoas a repensarem como elas lidam com as mães de bebê reborn e sobre estar vivo em geral, né, na sociedade. Um bom dia.